E se Carl Grimes tivesse sobrevivido em The Walking Dead? Vamos ver nesse vídeo aqui tudo que seria diferente na série caso o Carl Grimes tivesse sobrevivido. Vamos ver tudo que mudaria na história quanto na vida dos personagens de The Walking Dead. Bom, meu nome é Vitor Hugo e hoje eu tô até meio vestido de Carl, porque eu lembro que eles sempre utilizavam as roupinhas nesse estilo aqui, mas hoje eu tô aqui pra falar sobre tudo que seria diferente em The Walking Dead caso o Carl tivesse sobrevivido. E cara, que nome chato e complicado de ficar falando toda hora. Carl. É complicado, cara. E vamos lá. O Carl era um dos melhores personagens de The Walking Dead, ele era o favorito de muita gente. E a gente acompanhou todo o crescimento e toda a evolução, tanto do personagem quanto do ator. Então, no início, o personagem do Carl era uma criancinha bobinha, uma criancinha que estava sendo introduzida no mundo do apocalipse zumbi, mas a gente acompanhou tanto o crescimento dele, e ele amadurecendo, ele evoluindo, ele tendo que fazer escolhas dentro da série, e cara, aprendendo a matar, aprendendo a atirar, aprendendo a fazer tudo. Isso é muito interessante a gente acompanhar toda essa evolução do personagem. Com relação ao ator, é a mesma coisa. A gente assistiu o crescimento do ator. Então lá na primeira temporada, o ator do Carl era uma criancinha e o tempo foi passando, o moleque foi crescendo o cabelo, foi virando adolescente, foi virando adulto. Então isso faz a gente ter um lugar especial pro Carl no nosso coração, porque a gente acompanhou todo o crescimento e toda a evolução, tanto do personagem quanto do ator. Algo semelhante a isso acontece lá em Harry Potter, onde lá no primeiro filme a gente vê o Harry, o Ron e a Hermione sendo atores jovens que estão aprendendo a atuar e que também estão sendo inseridos no universo bruxo. Então, conforme os filmes de Harry Potter vão acontecendo, a gente vê o desenvolvimento deles no mundo bruxo, aprendendo as coisas, ficando mais espertos, tendo lições, se desenvolvendo como personagens, enquanto a gente também vê o crescimento dos atores. Então a gente vê eles melhorando como bruxos e também como atores. Isso é muito interessante, e acompanhar personagens dessa forma, igual aconteceu com o Carl, é muito interessante. Mas agora, sem enrolação, vamos falar sobre tudo que seria diferente caso o Carl Grimes tivesse sobrevivido em The Walking Dead. Bom, a morte do Carl aconteceu no episódio 8 e 9 da 8ª temporada de The Walking Dead e foi lançado em 2017. E o Carl teve uma morte heróica, porque para quem não lembra, ele foi salvar o personagem Siddiq e nisso ele foi atacado, foi mordido por um zumbi e ele acabou Carl. E cara, a morte do Carl é muito triste, cara. Eu lembro muito de como que eu chorei quando eu assisti isso pela primeira vez. Esse episódio é impactante demais, ver o Rick, ver a Michonne sofrendo ali por causa do Carl. É muito bom. E triste, né? É muito triste, na verdade. É bom pra série, mas é triste. E bom, vamos relembrar exatamente como é que estava o contexto da série quando a morte do Carl aconteceu. Bom, a gente estava no auge da guerra do Rick contra os Salvadores. E isso, consequentemente, fez com que o Carl morresse, porque o Rick vivia preocupado com a guerra. O Rick só queria saber em matar o Negan, atacar Salvadores. Consequentemente, ele não deu ideia pro filho e o filho dele acabou sendo infectado. Então isso vai impactar muito o Rick. Só que outra coisa que também é que o Carl era totalmente contra essa guerra, era totalmente contra o Rick ficar atacando os Salvadores. Então ele sempre falava, pai, cara, a gente é humano, o mundo acabou, os humanos têm que se unir, a gente tem que parar de ficar se atacando. Só que o Rick não dava ideia, o Rick não se preocupava. Só que aí, quando o Carl morreu, o Rick teve um momento de reflexão, onde ele chegou à conclusão de que o Carl estava certo e que todas essas brigas, todas essas guerras com Salvador, com Negan, não faziam sentido e que os humanos que sobreviveram no apocalipse deveriam estar juntos, deveriam se unir. Então, por causa da morte do Carl, o Rick decide que meio que vai acabar com a guerra e vai poupar a vida do Negan. Só que se a morte do Carl não tivesse acontecido, o Rick nunca ia ter esse momento de reflexão, o Rick nunca pararia para pensar que ele estava fazendo as coisas da forma errada e a guerra contra os Salvadores continuaria até o momento onde o Rick ia matar o Negan. Só que se a guerra contra o Negan continuasse, a gente ia ter muitos colaterais e muitas coisas ruins acontecendo. Primeiro delas, a perca de recursos, o Rick ia gastar muito recurso na guerra e também a perda de vários outros personagens importantes para a série. Caso a guerra contra os Salvadores continuasse, mais gente ia morrer, mais recurso ia ser gasto, então indiretamente o Carl, se sobrevivesse, ia ser responsável por várias outras mortes. Então vamos levar em consideração agora que o Carl sobreviveu,
o Rick não refletiu que ele estava fazendo as coisas da forma errada, ele continuou com a guerra, continuou todas as brigas lá com os Salvadores, muita gente foi morrendo no meio do caminho, e chegou naquele final aonde a gente teve um conflito direto entre o Rick e o Negan. Cara, naquele momento o Rick não ia ter pena, ia matar o Negan sem pensar duas vezes, porque pra quem não lembra, em The Walking Dead o Rick só poupou a vida do Negan por causa do Carl, porque quando o Carl morreu, o Rick refletiu sobre a forma que ele estava vivendo e viu que estava errada, e o Carl era contra gente ficar matando gente, era contra pessoa ficar matando pessoa. E cara, que nome difícil de ficar falando toda hora, tá? Carl. Cara, é complicado ficar falando esse nome toda hora. E aí depois que o Rick matasse o Negan, ele ia matar vários Salvadores, mas consequentemente ele jamais iria conseguir matar todos os Salvadores, porque são muitos, cara, são milhares e milhares de Salvadores, muitos iam conseguir fugir, muitos iam conseguir sobreviver. E aí depois disso, o Rick ia fazer tudo que ele fez lá na 9ª temporada, de fazer meio que uma comunidade onde todo mundo se ajuda, e ele junta Hilltop, Oceanside, Alexandria, ele ainda faria tudo isso, ainda faria de tudo pra juntar toda essa galera. Só que agora sem os Salvadores para dar problema. E isso traria impactos para a narrativa, porque como vários Salvadores teriam sobrevivido, o Rick não poupou o Negan, cara, a galera dos Salvadores que ficou viva ainda ia sentir muita raiva e sempre ia ter uns ataques dos Salvadores contra a galera do Rick, contra as cidades. Cara, eles não iam viver momentos de paz como aconteceu quando meio que o Rick juntou todo mundo e viveu todo mundo como uma comunidade feliz. Mas então, se o Carl ainda tivesse sobrevivido, mesmo assim o Rick juntaria todas as comunidades, assim como ele fez, e também construiria a ponte. Então toda a parte narrativa onde o Rick morre em The Walking Dead aconteceria da mesma forma. E aí também, da mesma forma que aconteceu, o Rick não ia morrer, ia ser salvo. Só que toda essa morte do Rick, essa saída do Rick da série seria ainda mais impactante, porque a gente estaria vendo a visão do filho dele, a gente teria todo o sofrimento do Carl aprendendo a viver no mundo onde ele acha que o pai dele tá morto, porque os telespectadores, a galera que assiste The Walking Dead, sabe que o Rick não morreu, mas pra galera da série, o Rick tá morto. Então teria todo o sofrimento e toda a tristeza do Carl sobrevivendo pela primeira vez sem o pai. Agora não tem o Shane mais pra cuidar dele não, agora o Carl ia ter que se virar. Mulher de amigo meu é igual violino. Eu viro a cara e passa a vara. Então, consequentemente, se o líder de The Walking Dead morreu, cara, o Carl vai se tornar o líder, vai se tornar o cara que toma as decisões pra todo mundo de The Walking Dead. Ou seja, se o Carl tivesse vivo naquele momento que o Rick morre, ele se tornaria o líder e começaria a cuidar de todas as comunidades e tomar todas as decisões de The Walking Dead, assim como seu pai fazia. E na parte dos sussurradores, na minha opinião, seria praticamente a mesma coisa, aonde em primeiro momento os personagens iam perceber que os zumbis estão agindo de uma forma diferente. Depois, os personagens iam descobrir que aquilo não eram zumbis, mas sim os sussurradores, que são pessoas fantasiadas com carne de zumbi. E tudo ia continuar da mesma forma. Eles iam pegar a filha da Alpha, a Lydia, iam manter ela sequestrada, mas aos poucos ela ia se apegando, ia ver que aquele lugar é bom e ela não ia querer voltar pra Alpha. A Alpha ia ficar bolada e toda a cena das estacas se repetiria novamente. Todos os personagens que morreram nas estacas ainda assim morreriam, e aí o Carl ia ver todos os personagens nas estacas, e vamos relembrar que se o Carl tivesse vivo nesse momento, ele seria o líder, ele ia ver todo mundo nas estacas, e cara, eu acho que diferente do Rick, que estouraria, partiria para um grande ataque contra os sussurradores, eu acho que o Carl pensaria, sentaria, refletiria e cara, tentaria de alguma forma propor um acordo com a Alpha pra, cara, cada um viver sua vida, a galera viver aqui normal, enquanto os sussurradores vivem a vida deles normalmente. Eu acho que, na minha opinião, o Carl tentaria manter esse acordo de paz, aonde, cara, não vamos se meter com os sussurradores, vocês vivem a sua vida, a gente vive a nossa e acabou, vamos esquecer todos esses conflitos. O Carl tentaria esse acordo de paz, só que a Alpha não aceitaria, só que todo o conflito contra os sussurradores seria mais diferente e muito mais complicado, porque dessa vez a gente não teria o Negan, porque pra quem não lembra ou pra quem não sabe, lá na 10ª temporada o Negan teve um papel muito importante pra vencer os sussurradores. Ele se infiltrou no meio deles, ganhou confiança e quando ninguém tava esperando, o Negan foi lá e matou a Alpha. Só que essa guerra contra os sussurradores seria muito mais complicada pra nossa galerinha do bem, que não é tão bem assim, porque, cara, sem o Negan lá dentro, sem eles matarem a Alpha, cara, ia ser muito mais complicado e os sussurradores são extremamente perigosos, porque, pô, os caras se vestem de zumbi,
eles andam no meio do zumbi e eles conseguem entrar em qualquer lugar junto com o zumbi. Então, cara, os caras são perigosos, filho. Os caras são perigosos. Então vamos imaginar que todos os conflitos contra os sussurradores continuam. Vai ter batalha, vai ter briga. No meio disso, vários personagens principais também vão acabar morrendo. E olha como que indiretamente muitos personagens morreriam caso o Carl tivesse sobrevivido. Ó, muita gente morreria na guerra contra os salvadores. Muita gente morreria nas mãos daqueles salvadores que sobreviveram da guerra e que sempre iam atacar o grupo. E muita gente, muitos personagens morreriam na guerra contra os salvadores, que ia ser muito complicado porque não ia ter o Negan infiltrado. Olha como que isso gera um efeito borboleta absurdo. O Carl sobreviveu, mas consequentemente muitas outras pessoas e muitos outros personagens importantes poderiam morrer. E aí vamos imaginar que o grupo do Carl consegue vencer os sussurradores, meio que da mesma forma que aconteceu lá na 10ª temporada, só que com muito mais dificuldade e com muito mais perdas. E aí depois de vencer a guerra contra os sussurradores, toda aquela amizade que tinha entre o Rick e o Daryl se desenvolveria entre o Daryl e o Carl, e a vida meio que se seguiria na paz e amor, a vida meio que se seguiria na tranquilidade. Só que aí todos aqueles salvadores que estavam com raiva do Rick, pelo Rick ter matado o Negan, só que agora não tem mais Rick pra eles matarem e se vingarem, eles pegariam o Carl, que é o atual líder das comunidades, e mataria o Carl numa morte extremamente triste e pesada. Então, se o Carl tivesse sobrevivido, indiretamente ele seria responsável por várias mortes, seja das mortes que aconteceriam no conflito contra os salvadores, das mortes que aconteceram nos conflitos contra os sussurradores, e também das mortes que iam acontecer pela mão de vários salvadores com raiva querendo vingança pela galera ter matado o Negan. Então, no fim, a morte do Carl aconteceria não pela infecção zumbi, mas sim pelas mãos humanas, algo que ele sempre foi contra, algo que ele sempre se negou a aceitar, que era humano matando humano. Infelizmente, aconteceria com ele. E agora que a gente já entendeu como seria a história de The Walking Dead caso o Carl tivesse sobrevivido, vamos entender por que os diretores quiseram matar o Carl. Bom, o ator que interpreta o Carl, o Chandler Riggs, era um ator menor de idade, então ele estava prestes a se tornar maior de idade. Consequentemente, os diretores de The Walking Dead teriam que fazer ajustes salariais, porque ele não seria mais um adolescente trabalhando, ele seria um adulto, então ia ter que ter mais despesa, ia ter que ter mais gastos, eles iam ter que aumentar o salário. Então os caras decidiram matar o Carl, que é uma burrice tremenda, a fim de cortar gastos, a fim de cortar despesas. E o ator que interpreta o Rick, o Andrew Lincoln, decidiu sair de The Walking Dead porque o ator do Carl saiu. Na cabeça do Andrew Lincoln não fazia sentido o personagem do Rick continuar em The Walking Dead, sendo que ele sempre foi movido pelo seu filho. O Rick sempre foi movido pelo Carl, então na cabeça do Andrew Lincoln não fazia sentido mais ele continuar interpretando o Rick, então ele pediu pra sair de The Walking Dead. Então olha como que foi impactante e burra a decisão de tirar o Chandler Riggs, que interpreta o Carl de The Walking Dead, porque isso tornou a história ruim e fez com que o ator que interpreta o Rick, o Andrew Lincoln, também quisesse sair da série. Cara, que burrice. Pra mim, a decisão mais idiota de The Walking Dead foi tirar o Carl. Ele tinha tudo pra ser um personagem gigantesco, ele tinha tudo pra ser o verdadeiro substituto do Rick. Poderiam, em algum momento, tirar o Rick, e aí chegaria o Carl pra administrar, pra mandar em tudo, pra ser o líder de toda aquela galera. E bom, eu quero que você comente aqui embaixo se você gostava ou não gostava do Carl em The Walking Dead, se você gostava ou não do personagem do Carl em The Walking Dead. E se você assistiu até aqui, assiste também esse outro vídeo que tá aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. E valeu, pessoal, um grande abraço e falou!